Abra sua Bíblia, vamos celebrar esse momento especial também da Palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, por gentileza, abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Estivemos hoje pela manhã na escola de cura, um número muito lindo de irmãos aqui pela manhã. O tema foi insatisfação. Se você não pôde estar, eu creio que alguns irmãos daqui da sede, ou um número grande de irmãos, não puderam estar. Talvez você ache ou pense irrelevante estar, não necessário estar. Hoje o tema tratado, insatisfação, é algo que está presente na sua vida desde que você nasceu e continua estando, e dependendo da vida que você leva, esse nível de insatisfação é muito maior ou não tanto, mas o mundo, ele suscita em nós esse sentimento de insatisfação, e só existe uma maneira de conseguirmos resolver isso. A gente não resolve com produtividade humana, a gente não resolve com intelectualidade, a gente não resolve nas universidades, ao contrário. Eclesiastes diz que tudo na vida é aflição de espírito. Essas coisas humanas só suscitam mais em nós ou elevam o nível de insatisfação. Só existe um lugar e um momento onde a gente pode repousar o coração e estar satisfeito, mesmo com adversidades na vida. Só existe no Senhor Jesus a probabilidade de, pela unção do Espírito na nossa vida, não obstante as lutas que temos e coisas que a gente não gostaria que acontecesse na nossa vida, só no Senhor a gente consegue viver uma vida de satisfação. Então aconselho você, como já tenho feito todo esse tempo, todo esse ano, para você não perder o próximo terceiro domingo de novembro, porque se eu chamasse aqui algumas pessoas para testemunhar do que aconteceu hoje aqui de manhã, hoje foi um banquete de Deus para a nossa vida, um banquete de Deus para a nossa alma. Quem esteve aqui pela manhã, por gentileza, levanta a mão. Eu estou mentindo? Se eu estou falando a verdade, diga glória a Deus. Um momento muito especial. Esteve aqui um número de pessoas muito interessante, talvez um dos maiores que nós já tivemos, ou o próximo, uma palavra muito abençoada para a nossa vida, e podemos então celebrar com canções aqui, com ministração de oração, e eu tenho certeza que Deus operou milagres e tem feito prodígios em nossa vida. E como a irmã Ivete disse aqui, as oportunidades estão aparecendo, estão aqui, mas talvez o nível de ansiedade, de insatisfação que você viva não lhe permita enxergar isso. Então, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha mão e declaro que o Espírito de Deus abra os nossos olhos para que a gente enxergue tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, para a gente disso usufruir e resolver não só problemas existenciais que são passageiros, mas resolver problemas eternos, problemas da nossa eternidade, porque existem bagagens espirituais que tem que ficar desse lado da vida, a gente não vai levá-las e pode trazer problemas para nós. Eu espero que você usufrua disso, e consonante esse assunto, eu de novo reafirmo, eu falo às irmãs, não perca a oportunidade de estar aqui celebrando ao Senhor. É gente da casa, vem uma irmã de fora, enfim, pois é, a gente às vezes despreza as coisas pequenas. Depois você dá uma boa lida em Provérbios 30, que diz, acho que é 30, para a gente não desprezar o dia das coisas pequenas e algumas coisas que às vezes não são tão significantes para a gente na nossa maneira de pensar, porque a gente aguça coisa maior, mas é justamente nas coisas simples que a gente aprende tantas coisas. O próprio Senhor Jesus disse esses dias, repito, está na Bíblia, ele disse, Mateus 11, versículo 28, se não me engano, 27, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque o Senhor se agrada disso. Então, para os pequeninos, Deus revela coisas pequeninas, coisas substanciais para a nossa vida, e eu quero lhe reafirmar que há em Cristo Jesus solução para tudo na nossa vida. Amém? 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te que antes de tudo se façam deprecações ou súplicas, orações
intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é agradável, bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que quantos homens se salvem? Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por quem ele se deu, irmãos? Diga para o seu irmão, diga por todos, que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Repetindo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quem diz amém a palavra? Feche seus olhos, ore comigo. Querido Senhor, aqui está a Tua palavra, uma porção da Tua palavra, e nós nos debruçamos diante desse texto, da Tua revelação, das Tuas comunicações, Senhor, para que o Senhor inunde o nosso ser, para que o Senhor ministre a nossa vida, para que nós sejamos agradáveis ao Senhor em tudo, para que este culto ao Senhor agrade ao Teu coração, porque sabemos que quando fazemos assim, o Senhor libera sobre nós o que nós precisamos, Senhor, para que a nossa vida flua dentro de um princípio, Senhor Deus, equilibrado dentro da Tua vontade. Muito obrigado pela vida de cada irmão, obrigado por cada família que aqui se reúne, obrigado pelo privilégio de estarmos hoje celebrando neste culto a ceia do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, com certeza este é o melhor lugar para estarmos, assim como outros irmãos em outras casas de oração escolheram aquele lugar para estar, e ali é o melhor lugar que eles podiam estar hoje, nesse domingo à noite, celebrando ao Senhor. Que esta verdade seja real para a nossa vida e que o nosso coração encontre sempre satisfação no Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém, graças a Deus. Se eu usar aqui o pastor Fábio com o microfone, você pode me ajudar, pastor? Me ajude a pregar, por favor. Vai à esquerda lá, pega o microfone, não é para mim não. Lá, vai lá na esquerda, vai lá. Eu até iria, mas eu vou dar muito trabalho e, enfim, talvez não produza. Isso, pode pegar esse corredorzinho, estou vendo o casal ali, e está ali o Anderson, ele está com a filhinha dele no colo. Entrevista ele para mim. Isso, o Tom está no colo da esposa lá atrás, olha só. Então, isso, olhe para mim e responda, esquece que o pastor Fábio está aí, ele é um pedestal humano do microfone para te abençoar, Anderson. Então, fala para mim, qual o nome dessa menina linda, dessa Luísa aí? Luísa. Aí, viu? Então, quantos anos a Luísa tem? Luísa está com 3. 3 anos. Ela é uma menina muito tímida, caladinha, não fala quase nada, não é verdade? Mais ou menos, né? Quando quer. Ela é bem expansiva, né? Então, como é que é a fala dela? Você consegue entender o que ela fala? Ela tem 3 anos, você consegue entender o que ela fala? Sim, sim. Geralmente ela consegue transmitir para você tudo que ela precisa? Sim. Quando ela quer comida, o que é que ela fala? Ela pede, né, filho? Pede o quê? Ela pede o quê? Como é que você pede? Luísa. Não, como é que você pede, papai? Quando você está com fome, você fala o quê, papai? Pega água. Oh. E Luísa, quando você está com fome, você pede o quê? Arroz. Oh. Só lembrando a igreja que tem nada programado aqui não, viu? O pastor Fábio pode chegar até você daqui a pouquinho. Isso, dá um time. Vai lá no Tom, lá, o Tom está dormindo. Pode ir lá na mãe, vai lá. Isso, amém. Então, fala aí ao microfone para a gente, o Tom está dormindo, deixa ele dormir. O Tom se expressa como a Luísa, não é verdade? Sim ou não? Não. Não? E como é que fica a situação, já que a Luísa, quando sabe pedir, quando ela precisa comer, ela pede arroz, quando ela está com sede, ela pede água, o que o Tom faz? O Tom chora. Chora? Quando ele precisa de alguma coisa, ele chora? Chora. Então, você geralmente está perto do Tom o dia todo, não está? Dia e noite perto dele, é assim? Sim. Todo dia? Não. Não?
Não. Que coisa, que mãe desnaturada, meu Deus do céu. E quando você está em casa, o Tom está em casa também, e você não está próximo dele para estar fazendo o que tem que fazer, ele chora às vezes quando você não está perto? Chora. E aí você deixa ele para lá, deixa ele chorando, né? De Deixa jeito ele dilatar nenhum. os broncos, é assim que você faz? De jeito nenhum. O que você faz quando ele chora? Corre até ele. Corre até ele por quê? Porque não tem como deixar filho chorando. Sim, mas por quê? Você acha que ele pode estar correndo risco? Sim, pode estar precisando de alguma coisa. Sim. Então você corre até ele porque você entende que ele possa estar precisando de alguma coisa. E aí você chega lá, ele está precisando de alguma coisa, você vira as costas, deixa ele chorando e vai embora. É assim? De jeito nenhum. O que você faz? Atendo o que ele precisa. Mas ele não fala. Não. Como ele fala? Como ele se expressa? Chorando. Você diz chorando. E mais o quê? Balbuciando algumas palavras, algumas sílabas, né? Que a gente já consegue identificar. Sim. Sorrindo, reclamando. Sim. Quantos meses ele está? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, amém. Vamos aplaudir essa família. Amém. Dalila está lá, olha. Dalila, vem até aqui esse totem, esse negócio que tem aí dentro do templo, isso aí, esse aparador. Vem para cá para todo mundo te ver, vem mais para cá um pouquinho. Isso aí atrás, vem mais para frente, mais para cá, querida, vem cá. Isso, pastor Fábio. Qual o nome desse Felipe aí que está no seu colo? Felipe. Felipe, amém. Fala tudo, né? Não. Não fala? Pouca coisa ainda. Qual a idade dele? Tá com 1 ano e 6. Quem fala mais, ele ou o pai? O pai, com certeza. O pai. Aquele tal de Wellington, né? Que está por lá, isso. Então, como é que você sabe quando ele está com alguma necessidade? Mas ele já fala alguma coisa. Quando ele está com fome, o que ele fala? Quando ele está com fome, geralmente ele fica atrás da gente na cozinha, puxando Que na perna. isso? Então, quando ele começa a puxar a calça, já sabe que está com fome? Está com fome. Todas as vezes que ele puxa, ele está com fome. E ele come bem. Oi? E ele come bem. Então puxa todo dia, toda hora. Então, você fica o dia inteiro com ele, né? Não? Como é que é o dia a dia? Eu trabalho durante o dia, ele fica na creche e eu só fico com ele à noite. Oh, que maravilha. E então fim você de não está semana. todo o tempo com ele? Não. E quando está na creche, tem alguma necessidade, ligam para você? Já ligaram para você? Várias vezes. Dizendo o que, por exemplo? Quando ele está passando mal ou quando ele está chorando muito. E aí você fica trabalhando tranquila, né? Não estou nem aí pro meu filho, deixa chorar que ele é um manhoso. Aquilo puxou o pai, porque o pai tem cara de manhoso, não tem? Ele é. Desculpa. Ô irmão, perdoa aí, né? Perdoa aí. Porque não tem nada programado, então a gente dá esses furos, né? Então, e como é que você fica quando ligaram para você? Você ficou tranquila, trabalhando normal, estava nem aí para ele, né? Nem um pouco tranquilo. Nem um pouco tranquilo. Qual era a sua vontade? Sair e ir até ele. Largar aquilo tudo. Exato. Então, largando aquilo tudo, você estava querendo dizer: o que eu estou fazendo não é mais importante, embora eu tenha que fazer. Exatamente. Tem algo mais importante, tem alguém mais importante do que o cliente que está diante de mim. Você trabalha numa unidade bancária, então tem alguém mais importante precisando de mim. Muito e aí o coração forte. bate forte. Muito. Liga para todo mundo. Sim. Liga para o pai também? Você liga para o pai? Para o pai, para a tia, para a avó. Isso não está no script. Quando o Wellington chora, você nem liga, né? Porque sabe que ele já é grandinho. Ele é chorão, cuida. ele é chorão. Tá certo. Obrigado. Vamos aplaudir a vida da Dalila. Aqui, ó, pastor Fábio, pega o caminho aí de trás aí, ó. Vai lá junto da Camila. Camila, que quebrou o galho do meu amigo Tiago, casando com ele. Pessoal aí da juventude, lembra quando o Tiago chegou aqui? Não arrumava ninguém. Era igual um amigo meu que está aqui na frente, ninguém queria. Então, conta pra gente, Camila. Qual o nome dessa criança aí? Vicente. Vicente, mas já tem um Vicente aqui. Cadê o Vicente daqui? Então, quantos meses o Vicente está? Vai fazer 5 semana que vem. Quem mais chorão, Vicente ou Tiago? A mãe. A mãe. Então, 5 meses. 5 Já meses. conseguiu compreender a linguagem de comunicação do Vicente? Já. Através do choro, né? Existe o choro
para cada coisa. Ah, mas então explica para a igreja, eu gostaria de saber isso. Como é? O choro de fome, como é que é? É um choro bem irritado. Ah, mas não Geralmente adiantou tem nada. gritos. Pessoal do teatro aí, alguém se dispõe? Chitão, vai lá, Luiz Felipe, você dispõe? Não? Então, o choro de fome é como que você falou? É um choro mais irritado, geralmente tem um pouco de grito. E o choro de sono já é um choro mais dengoso. E o choro de manha? Eu ainda não identifiquei o choro de mãe. Eu geralmente vejo que ele tem uma necessidade. Então todas as vezes que ele tenta falar aquilo que ele está precisando ou sentindo, ele não sabe falar, ele não diz, comida! Ele não sabe fazer isso, então ele chora. Então você falou o que agora? Não identificou o quê? Um choro de manha. Não identificou ainda. Geralmente quando ele chora, ou ele está com sono, ou ele está incomodado, sentindo dor. E como que você sabe que você entendeu o que ele está querendo lhe transmitir após o choro? Você está sempre junto dele, colada nele, encostadinha nele, o dia todo? Dia todo, 24 horas por dia? Sim. Muito raro eu sair. Quando eu saio, vá rapidinho e já volto. Sim, desculpe, eu não quero falar da sua intimidade, mas você vai ao banheiro. Sim. Todo mundo vai, é normal ir. Aí quando você vai ao banheiro, ele está lá no galê, porque você não leva ele no carrinho. Sim. Você vai lá rápido. Aí você está lá no banheiro, não vamos entrar em detalhes, porque o exemplo não foi bom. Mas aí você está lá, ele começa a chorar, você fica tranquila, deixa ele para lá, ele precisa chorar um pouquinho, criança manhosa, é assim que você faz? Você não está nem aí para ele, nem liga para ele. Não. Não? Não liga para ele? Não tem até como. Porque ele não atende. Não adianta ligar porque ele não atende o telefone, né? Entendeu? Então, aí você corre para junto dele. Como é que você sabe que a necessidade dele foi satisfeita? Porque ele para de chorar. Que legal, que bom, que bom. Podemos aplaudir então a vida do Vicente, da Camila, do Tiago. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar o pastor Fábio no salão já de uma vez, para eu já fazer o segundo turno. Aí sim, o Juninho está lá atrás querendo falar, tem um monte de gente aí querendo falar na igreja. Quem quiser falar sobre isso, levanta a mão que o pastor Fábio vai até você. Vamos lá, o que vocês acham? A gente fala de muito culto ao Senhor, cultuar ao Senhor. O que vocês acham que deve fazer parte do nosso culto ao Senhor? Os ingredientes, as coisas que devem fazer parte da nossa celebração ao Senhor. Coisas importantes no nosso relacionamento com Deus, não apenas no culto. Coisas importantes no nosso relacionamento com Deus, que nos ajuda no relacionamento e uma atitude nossa que nos ajuda no relacionamento com Deus e que nos completa. Alguém quer falar? Juninho, você quer falar alguma coisa? Sua esposa aí, Gabi, não falou nada para você, não deu uma dica, uma orientação? O que é importante, o que é necessário no seu relacionamento com Deus? O que você precisa fazer? Estou te ajudando. Intimidade. Intimidade, amém. Basta, fica aí, senão vai falar a noite toda. Quem se habilita? Pessoal, estou pregando, eu tenho um horário, vocês têm que me ajudar. Vamos lá, alguém quer falar? Algo que faz parte do seu relacionamento com Deus, algo que é importante nesse relacionamento seu com Deus. Juninho já falou intimidade. Pastor Fábio aleatoriamente escolhe. Vai, pastor, isso? Vai. Gente animada. Acho que sinceridade. Sinceridade. Salmos mostra muito isso, né? Aquele relacionamento sincero para alcançar a intimidade, então mostrar a necessidade. Então vamos guardando intimidade, sinceridade, vamos mais. Pode procurar outros aí, pastor. Fica à vontade, Miguel. Leitura da palavra. Leitura da palavra, tá? Beleza, amém. Então intimidade. Larissa falou o quê? Sinceridade. Miguel falou o quê? Leitura da palavra, vai lá, vai no Benhu, isso, vai no Benhu. Acho que abrir o coração, né? Abrir o coração para Deus. Ele conhece a nossa vida, mas quando a gente expõe e externa aquilo que está no nosso coração, é uma abertura muito grande para que Ele trabalhe e faça a obra. Se relacionar com o Senhor sem reservas, não é? Eita, tchê, gaúcho. Vamos lá, pastor. Pastor, vem para cá agora. Isso, vem para cá, isso. A Ivete já falou,
Eu tive que até tirá-la daqui, porque senão não sairia. Ali. Olaci e Marilda gostam de falar, pagam para falar. No seu relacionamento com Deus, coisa importante. Oração. Ler a Bíblia. Sim, que maravilha. Leitura da palavra. Beleza. Chega, porque senão você vai dar a dica toda. Vem para cá agora. Mais alguém no meio? Tem alguém querendo falar aí? Você percebeu, pastor Fábio? Ele está querendo falar, não está? Está querendo. Devoção ao Senhor. Isso. Foi bom hoje de manhã para você, a escola de cura? Foi uma bênção, pastor. Nos ensinou muito, nos fez convertir para um caminho. Que beleza. De direção a Deus. Amém. Hoje quem ministrou para a gente foi a diaconisa Claudinha, lá de Sumidouro. Por favor, pastor Fábio, aqui no meio, ó, tem gente aqui querendo falar. Se você vê um solteiro, você fala. Lindomar quer falar. Lindomar hoje me ameaçou. Não é desabafo ao microfone. Você vai falar coisas importantes do seu relacionamento com Deus, vai. Dedicação, tempo com Deus. Olha só, que maravilha. Tempo com Deus, dedicação. Fica à vontade, pastor Fábio. Só mais 4 pessoas, pastor. Anda rápido, por favor. Isso. Gratidão. Gratidão, olha só. Vamos somando tudo isso aí. Acho que ela quer falar mais. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Sim. Até os momentos mais difíceis. Sim. Onde nós aprendemos que Deus está conosco. Sim, graças a Deus, que bom. Vamos, pastor Fábio. O pessoal dali do lado está se achando desprestigiado. Tem pessoal ali na comissão de frente, ali um Gabriel, esposa, querendo falar. Isso, fique à vontade, pois não. Dependência do Pai. Amém. Depender de Deus. Olha o nosso tema, dependência do Senhor. Amém, graças a Deus. Isso, pastor Fábio, corre para cá. O Pio, não vou pedir para você falar nada não, porque aquele dia já ficou triste comigo, então deixa quieto para cá. Vem para cá agora. Tem um pessoal. Fica à vontade, só mais 2 pessoas, por favor, senão não termino aqui. Aliás, já ocupei muito tempo. Acho que temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagração pessoal, isso, dedicação pessoal, nossa vida diante do Senhor, amém. Jejum, oração, tudo isso. Comprometimento, a gente definir um horário, um local para o devocional, não negociar isso por nada. Amém. Comprometidos com o Senhor. Obrigado, pastor Fábio. Vamos aplaudir o pastor Fábio. Isso. Pastor Ernesto estivesse aqui, por conta da necessidade dele, eu pediria para ele fazer, mas ele não está aqui hoje, então deve ter perdido alguma bênção. Enfim, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta por um instante, por um momento, não tão grande, em 1 Timóteo, onde eu li, no capítulo 2. Aqui, Paulo está falando a Timóteo. Eu sei que quando eu trouxe essa palavra introdutória ao personagem, à vida de Timóteo, eu falei no domingo pela manhã, no primeiro domingo, por ocasião da ceia do Senhor. Nós sabemos que Timóteo foi uma pessoa que foi alcançada por Paulo em sua ministração, tanto que ele se considera em relação a Timóteo, é o que está escrito, como alguém que lhe ministrou as palavras da salvação, e ele retrata na segunda epístola, na segunda carta a Timóteo, que ele tinha uma avó temente a Deus, a avó Lloyd, a sua mãe Eunice. Quando a gente lê Atos 16, capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Timóteo era filho de pai grego com uma mulher judia, e isso trazia muitos embaraços para ele, para ministrar a palavra, ministrar aos judeus, porque alguém que não era filho de pai e mãe, ambos judeus, não era considerado uma raça pura, e os judeus condenavam inclusive esse tipo de relacionamento, e a Bíblia diz que Paulo teve até que circuncidar Timóteo para que ele não fosse, a palavra dele não fosse bloqueada, o que ele tinha a dizer não deixasse de ser ouvido por conta de uma questão ritualista do povo judeu. E nós encontramos nesse contexto
Paulo dando algumas orientações a Timóteo por conta do que estava acontecendo na igreja, e Paulo fala da graça do Senhor que se manifesta, do propósito da salvação, que é para todos os homens, e no versículo 4, eu até salientei isso a vocês, na hora da leitura eu fiz o destaque, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade que vem de Deus para a nossa vida, ela é libertadora, toda verdade tem um tônico de libertação, porque conhecer, saber das coisas, ser elucidado de dúvidas, para nós com certeza é uma bênção, mas quando a palavra está falando do conhecimento da verdade, está falando da manifestação do Senhor Jesus. Jesus reiterou isso, e João escreveu no evangelho que leva o seu nome, no capítulo 8, versículo 32, você conhece o versículo? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando dele. Jesus não disse que estava trazendo uma verdade, Jesus não disse que estava contando uma verdade que eles precisavam saber. Jesus se autodenomina dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então não é que Jesus tinha alguma coisa a dizer sobre a verdade, ele próprio era a verdade absoluta, e conhecer a verdade, vir ao conhecimento da verdade, é conhecer a plenitude dessa revelação de Jesus Cristo para a nossa vida, é nós galgarmos até chegar a uma estatura de varão perfeito em Deus, por aquilo que Ele revelou à nossa vida. E aqui no contexto, ele fala que há um só Deus, que o Senhor Jesus se deu por todas as pessoas por preço de redenção, mas é no versículo 8 que o Paulo fala a Timóteo: eu quero uma coisa, eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E é sobre isso que eu quero falar sobre oração, eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus, a maneira como nós ouvimos os testemunhos dos pais falarem dos seus filhos, a forma como eles conseguem compreender o que o filho quer dizer, às vezes sem palavra, porque ele ainda não aprendeu o vocábulo, ele ainda está numa idade que ele não sabe dizer o que ele sente, dizer o que ele quer, dizer a sua percepção da vida, porque ele não aprendeu a falar ainda, mas ele expressa a sua necessidade, ele expressa aquilo que está sentindo, na maioria das vezes através do choro, e aí desperta a atenção do pai, desperta a atenção da mãe, para ir em direção àquela criança, porque compreende que ela está com alguma necessidade. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para você que existem dias na nossa vida, que existem momentos da nossa vida, que a gente não sabe dizer para Deus o que nós estamos sentindo, que a gente não sabe expressar para Deus as coisas do nosso ser interior. Então a gente reage das formas mais diferenciadas, dependendo dessa reação que nós temos, dependendo da reação que o marido tiver com a esposa, talvez ela não compreenda, ela não entenda, e vice-versa, talvez ele não compreenda. Mas quando nós falamos de relacionamento com Deus, e eu perguntei igualmente aos irmãos sobre coisas que são ingredientes do nosso relacionamento com Deus, e nós ouvimos coisas de princípios, ingredientes e princípios desse nosso relacionamento com Deus, que se falharem, se faltarem, é claro que existem vários outros, tantos outros, mas se faltarem aqueles que são substanciais, nós podemos ter um relacionamento com Deus, sim, podemos ter, mas nunca como poderíamos ter, como deveríamos ter. Nós ouvimos hoje pela manhã um contraponto entre o filho que ficou na casa e o filho que foi e voltou. A forma como eles entendiam o relacionamento com o pai, a forma diferente como eles entendiam estando na mesma casa, a percepção tão diferente que um tinha em relação àquele relacionamento. E a palavra diz que Paulo declara: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Se há uma coisa que é absoluta para a minha vida e para a sua vida, que Paulo escreve inclusive aos Tessalonicenses dizendo, ele disse: orai de vez em quando, orai quando você quiser, ore quando você sentir vontade. Não, ele diz: orai em... oh meu Deus, orai em todo tempo, orai sem cessar. Fale com Deus, esteja falando com Deus. Você está numa fila, você tem que esperar. Você fica pensando, ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Você podia gastar esse tempo, investir esse tempo falando com Deus, conversando com Deus. Senhor, eu não estou compreendendo. Tipo assim, eu não estou compreendendo, Senhor, por que essa fila demora tanto, Senhor?
Mas o Senhor deve ter algum projeto para a minha vida nessa fila. Tem alguém aqui, Senhor, precisando ouvir do Teu amor? Eu tenho que me expressar de alguma forma? Senhor, eu tenho que cantar um cântico, começar aqui bem baixinho, para ninguém ficar zangado, mas será que eu devo cantarolar agora? Me perdoa a expressão, cantarolar. Cantar um cântico, resmungar uma canção baixinho, para que alguém seja despertado pelo Senhor. Eu tenho que nessa fila proclamar a presença do Senhor na minha vida e te agradecer por ela, porque é uma oportunidade que o Senhor está me dando para parar, para pensar na minha vida. Eu estou falando de entendimento, de compreensão, de nível de satisfação, de relacionamento com Deus. E ele diz: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. A igreja é um lugar? Não deve ser não. A igreja é um lugar, igreja? A igreja, o templo é um lugar. Acho que eu me expressei mal. Igreja, o templo é um lugar? A sua casa é um lugar? Você que dirige o seu carro é um lugar? O ônibus é um lugar, a rua é um lugar, o seu trabalho local lá é um lugar. Amém. Então a gente está se entendendo nessa comunicação. Então ele diz: eu quero que os homens orem em todo lugar. Não importa o lugar que esteja, ore. Não importa onde você estiver fazendo o que estiver fazendo, fale comigo. Porque eu vou entender a sua linguagem, eu vou entender o que você está querendo me dizer. Você talvez não possa dizer naquele momento o que você queria dizer na sua forma verbal, mas Deus está dizendo: reaja de alguma forma, que eu vou fazer a leitura do seu coração, eu vou compreender o que você está me dizendo. Assim como uma mãe consegue entender um nível de insatisfação de um filho através do choro, Deus está dizendo para mim, para você: reaja da forma que você puder reagir, porque eu vou entender a sua linguagem de oração. Você pode crer nisso? Ele diz: eu quero que os homens orem em todo lugar. E ele fala uma coisa muito importante aqui. Ele diz: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Falando aqui do presbítero Jorge, que está lá em Portugal, eu me lembro, nunca me esqueci, isso foi retratado em outro momento, uma peça teatral, uma encenação teatral. Ele deve estar lá ouvindo e rindo, não é? Porque ele estava sentado num trono representando a pessoa de Deus, e as pessoas passavam diante dele, ele falava assim: Pedro, mostra as tuas mãos. Aí a pessoa mostrava a mão, e aí Deus falava tudo a respeito da vida da pessoa naquele juízo, naquele julgamento, por conta de Deus saber tudo o que a pessoa fez. E quando ele pedia: mostra as tuas mãos, está falando: é na tua mão que você age, as atitudes suas ações, mostra-me as tuas mãos. E Paulo diz a Timóteo que os homens deveriam orar em todo lugar, levantando mãos santas. Mãos santas. Algumas pessoas dizem que ele poderia estar falando do ritual judaico de lavar as mãos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está dizendo: eu quero que os homens levantem mãos santas. E ele diz como que as mãos devem ser santas: sem ira nem contenda. O que ele está dizendo é que uma mão com ira, uma pessoa irada, uma pessoa contenciosa, ou na melhor tradução, a animosidade na vida da pessoa, uma predisposição a viver irritada com tudo, uma irritadiço, não se dá bem com nada, nada está bom para aquela pessoa. Essa pessoa tem muita dificuldade de adorar a Deus, de celebrar o Senhor, porque quando ela vai levantar as suas mãos não estão puras como Deus quer que esteja. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Como que as nossas mãos podem estar limpas diante do Senhor, se às vezes há vestígios nela, na nossa vida, no nosso comportamento de ira, de contenda, ou seja, uma péssima relacionamento com os membros do corpo, ou seja, disputas, ou seja, há contendas, há rivalidade, é um se opondo ao outro. Como que a gente pode nos relacionarmos com Deus em adoração, em celebração, entendendo isso que a palavra predispõe, levantar mãos santas sem ira nem contendas? Como que a gente pode levantar a mão sentindo tudo isso? E como que muitas pessoas levantam a mão, tendo a vida, vivendo a vida dessa maneira, mas elas não prestam atenção nisso. Claro que quando a Bíblia está falando levantar mãos santas, está falando sim da expressão do nosso corpo, mas essa santidade não está localizada inicialmente na mão. A Ivete proclamou aqui
Romanos 12, que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então nada irá se transformar na vida de ninguém se ela não tiver o entendimento que precisa mudar, se não houver uma revelação de Cristo através do seu Espírito Santo no seu espírito interior, no seu ser interior, na sua vida espiritual. Nada irá mudar se eu não entender, se eu não tiver uma compreensão de que aquilo não agrada a Deus e que além de não agradar a Deus, me traz grandes males, e se eu não tiver uma disposição em reagir a isso, em querer que isso se altere na minha vida, nada irá mudar, se para mim isso for relax, se não tiver problema algum. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados nessa guerra no Oriente Médio. Cada pessoa tem um entendimento, cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa fala uma coisa, e eu quero também falar com vocês sobre isso um pouquinho. Quando a Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 22, eu gostaria que você abrisse a Bíblia para ler. É só um texto rapidinho de 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 6 até o 8. Eu falei o quê? 1 Crônicas 22. Do 6 ao 8. O contexto fala do Davi querendo edificar uma casa ao Senhor. E o que ele está retratando aqui para o seu filho, em Crônicas, é uma repetição de algo que já havia acontecido. E em 1 Crônicas 22, do 6 ao 8, está escrito assim: Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim, a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e grandes guerras, e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Escute o que Deus está dizendo a Davi: que não aceitaria que ele fizesse um templo. O Senhor se opôs que ele construísse. E a razão de Deus se opor a isso é porque o Davi, está escrito aqui, derramou muito sangue, sangue em abundância, e fizestes grandes guerras. Você matou muita gente, você destruiu muita gente, você derramou muito sangue. Então eu não quero que você edifique casa para mim. O teu filho vai edificar no seu lugar. Você sabe o que é um rei ter pleno êxito em tudo na sua vida? Você pode imaginar, é claro que a gente tem muita dificuldade em compreender isso, essa coisa monárquica, né? De fazer tudo o melhor que sempre podia fazer e começar a juntar os elementos, o material todo para fazer o templo. Não havia nenhuma dificuldade em Davi para fazer o templo ao Senhor. Se vocês querem saber, ele já sabia das pessoas que ia fazer, dos artesãos, ele já tinha o material, todo o dinheiro que precisava, todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, toda a madeira fina, qualquer coisa que houvesse de necessidade e que fazia parte daquele mega projeto, ele já tinha tudo, não precisava de nada. Só que Deus disse: você não vai realizar isso para mim. Olhe suas mãos, Davi. Sua mão tem muito sangue. Você derramou muito sangue. E por causa disso, você vai ser impedido de fazer aquilo que você poderia fazer. Mas você vai ser impedido porque você exagerou muito. Você foi muito além. E por isso eu não vou aceitar que você faça isso. Então, se o rei Davi chegou a esse momento de relacionamento com Deus em que as suas obras impediam ele de realizar algo que ele podia fazer, que era só ele estalar o dedo que fariam sem problema algum, como não é para nós
dificultoso às vezes. Primeiro, não pensar sobre isso, ignorar isso, ignorar que por conta daquilo que a gente faz, por conta da forma como a gente age, em vários aspectos da nossa vida, isso deixa de ter relevância para Deus. Tudo na nossa vida tem relevância para Deus, tudo. Nós estamos, como de uma maneira nunca feita aqui, dispomos nessa pequena estante um pão. E eu já vou, na sequência dessa palavra, ministrar sobre isso e conversar com vocês sobre isso, para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor nesse formato hoje. Mas eu quero só lembrar uma coisa a você, que talvez a gente olhe essa questão de Davi e diga, pois bem, pastor, a mão dele estava cheia de sangue porque ele matou muita gente. Eu não tenho tido esse problema, não. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo ótimo, porque a minha oração é ouvida por Deus. O Senhor quer que eu ore em todo lugar. O Senhor quer que eu levante as minhas mãos sem ira nem contenda. Pois bem, eu estou aqui, eu quero realizar isso. Hoje eu vou celebrar o Senhor, eu oro, eu sou respondido por Deus, ou às vezes nem tenho todas as respostas, mas eu entendo que meu nível de oração está em dia com o Senhor. Então eu quero, conversando com você, falar até que ponto algumas coisas na nossa vida podem ser sim impedimentos, aquilo que é de mais nobre no nosso relacionamento com Deus. O de mais nobre no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente entende que há possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor, que o grande amor de Deus não nos afasta, mas nos atrai, nos traz para perto. Quando a gente canta, quando a gente celebra canções, nós estamos comemorando essa verdade que chegou a nós, nós estamos celebrando o amor de Deus cantando, mas não existe uma maneira singular isso, quando nós nos servimos da oração. A oração foi falado aqui de intimidade, acho que foi o Juninho que falou de intimidade. A oração com Deus, a liberdade que nós temos em falar com o Senhor, é um dos níveis mais agudos de intimidade com o Senhor. A Bíblia chega a dizer, entra no teu quarto. Esses dias, parafraseando, eu disse, entra no teu quarto, entra no teu carro, entra no teu banheiro, entra em algum lugar que você vai poder falar, sem constrangimento que alguém possa ouvir. Suba uma montanha, olhe bem se não tem ninguém por perto e rasga seu coração, fale com o Senhor, porque o pressuposto da oração é a intimidade, e o pressuposto é que a gente fale para Deus aquilo que a gente só possa falar com Deus, que é um nível agudo de intimidade, é um nível alto, profundo de intimidade com o Senhor, através da oração. Então é na oração que a gente desfruta desta verdadeira intimidade com o Senhor, e é por isso que ele diz, eu quero que homens levantem mãos santas, porque o que está disponível para vocês, o que está predisposto a vocês, é um nível de intimidade, é um relacionamento profundo com Deus, em que você não vai precisar medir suas palavras. Você mede suas palavras com as pessoas do seu trabalho, você mede as suas palavras com as pessoas da sua casa. Todas as vezes que você não mede as suas palavras para falar o que você pensa, para dizer o que você está pensando ou sentindo, pode ver que dá BO, nem sempre dá certo, na maioria das vezes dá errado, porque a outra pessoa não compreende o que você está querendo dizer, ou até compreende o que você está querendo dizer, mas não aceita o que você está falando como uma verdade para você. Mas quando a gente chega diante do Senhor em oração e começa a dizer para Deus as coisas nossas que só Ele pode ouvir e que só Ele sabe, na verdade o que você tem a dizer para Ele não é tudo que Ele sabe, porque tem coisas em você que você queria dizer, mas que você não sabe dizer. Você é como uma criança que chora, você é como uma criança que quer comida e não sabe dizer eu quero comida. Você é como uma criança que está sentindo dor em algum setor da sua vida, alguma coisa não realizada, alguma coisa não satisfeita, mas você sequer sabe dizer para Deus. Existem momentos na nossa vida que a gente sente coisas que a gente nem sabe que a gente está sentindo, a gente não sabe a origem daquilo. Interessante que quando isso é físico, isso é no corpo, você faz uma bateria de exames, e existem casos que nem a monte de exames, os aparelhos mais sofisticados conseguem laudar, conseguem dar um laudo daquilo que pressupostamente seja aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Mas quando nós entramos na presença do Senhor em oração, quando nós rasgamos o nosso coração, nós vamos falar com alguém que já sabe tudo, inclusive o que nós vamos dizer. A gente ensaia palavras para dizer, é como se Deus dissesse assim, rapaz,
fala de uma vez que eu já sei de tudo que está acontecendo. Léo, ele diz para nós, abre o coração que eu já sei de tudo que está acontecendo. O seu milagre vai acontecer quando você conseguir falar do que está acontecendo. E talvez você não saiba o nível do problema que está acontecendo, mas Deus bate no peito e diz, eu sei e vou contar para você na oração. Aleluia. Então quando a gente aproveita, se serve da oração para falar com Deus, a gente também ouve Deus falar com a gente. Eu estou vendo pessoas aqui que costumeiramente ouvem Deus falar com você. Deus está falando com você agora. Mamãe dizia desde pequenininho, ensinava a gente, todo mundo aprendeu isso. Bíblia fechada é um livro qualquer, mas você abre, é a boca de Deus. Aqui tem gente, e o número não é pequeno, de pessoas que chegaram com necessidades agudas diante do Senhor e abriram a Bíblia. Não como uma resposta cigana para a sua vida, mas porque creem que o Senhor fala através da sua palavra. E abrindo a palavra, não que encontraram, como alguns dizem, o primeiro versículo, mas começaram a ler o texto e o contexto, e começaram a ler aonde abriram, e começaram a falar com o Senhor, e daqui a pouco estavam chorando, daqui a pouco estavam tão alegres, a tristeza foi banida por conta da palavra de Deus que começou a entrar no coração, e jogar toda a sujeira da tristeza para fora, e trazer um nível de alegria muito grande. Isso é desfrutar de intimidade com Deus, isso é desfrutar da fala de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito, aleluias, e que vai às profundezas do nosso ser. E a Bíblia diz que discerne os pensamentos e as intenções do coração, porque a palavra vai lá no profundo e acerta no alvo, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando ao nosso respeito para nós, e a nossa reação é chorar, é gritar da glória a Deus, é celebrar o nome dEle. Aleluias, oh glória a Deus. Eu perguntei a Camila como é que é o sonho de Vicente Manhoso, ela disse, ainda não consegui entender, mas Deus conhece as suas manhas, Deus conhece as suas crises manhosas, Deus sabe quando você está tendente ou tendendo a ser manhoso, reclamão na sua vida, e Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele envia a sua palavra para nos curar, Ele envia a sua palavra para nos sarar. E a gente não tem outra coisa a fazer a não ser se deleitar daquele momento nobre, que não se encontra em lugar algum. Está muito em conexão com o assunto que a gente ouviu aqui hoje pela manhã. Quando a gente atinge um nível de relacionamento com Deus aqui, algumas pessoas dizem, como é que você pode, ainda vivendo isso ou passando por isso, ainda abrir a boca e glorificar o nome do Senhor? É um nível de relacionamento com Deus. Eu não vou dizer que não seja para qualquer pessoa, mas não é para qualquer um mesmo, porque existe um monte de gente querendo ter relacionamento com Deus meio que sem mergulhar, só assim no raso. Algumas pessoas falam sobre isso, enquanto o Senhor nos convida a uma profundidade, a um envolvimento, a um relacionamento muito maior, e eu e você podemos desfrutar disso, levantando mãos santas e orando sem cessar e falando com Deus. E é nesse momento que a gente pode até ter ira e contenda no nosso coração, que o Espírito Santo vai falar conosco, que o Espírito Santo vai dizer para nós as coisas que precisam mudar no nosso ser. Mas a grande questão é até que ponto eu estou disponível a abrir mão de coisas na minha vida que são reservas, direito meu, para receber as novidades de Deus e aquilo que são direitos de Deus na minha vida, direitos de Deus na minha vida, porque eu sou dele, você também é dele. Quem é de Deus, levanta a mão e dá glória ao nome dele. Será que eu tirei o microfone daqui, não deveria ter tirado? E já falam assim, você coloca o microfone. Então eu agora vou deixar ele aqui um pouquinho, que eu quero ler 3 textos com vocês, para a gente seguir aqui nessa celebração. O primeiro você conhece muito, Provérbios 6, pode abrir sua Bíblia. Mas que Davi, não é verdade? Como é que esse homem pode viver assim? Como é que ele pode fazer isso sendo rei? Como é que ele pode derramar sangue assim, a ponto de Deus não aceitar que ele construa o templo? Provérbios 6, a partir do 16, você conhece, vamos relembrar. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor,
e a sétima sua alma abomina. Vamos falar de 6 coisas, não falar, só ler. 6 coisas que aborrecem o Senhor. Olhos altivos. Eu vou falar olhos altivos, você fala Deus me livre. Vamos lá, olhos altivos. Só que falou, aqui ninguém fala. Engraçado, o jovem que tão dinâmico, gosta de coisa de novidade, fica calado nessa hora. Vamos lá, agora só os jovens. Olhos altivos. Viu como é que eles não falaram? Agora todo mundo, olhos altivos. Agora vire para o seu irmão em sequência e diz, Deus te livre também. Vamos lá, então a gente aprendeu. Eu vou falar olhos altivos, você vai dizer, Deus me livre. Olha para o seu irmão e fala, Deus te livre também. Vamos lá, olhos altivos. Isso, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamento vicioso. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre os irmãos. Só que a contenda entre os irmãos, ela não só aborrece ao Senhor, mas a sua alma abomina. Ou seja, é uma abominação a alma do Senhor, mas a alma do Senhor também abomina aquela prática. Vamos lá. Uma estrada de 2 vias. Então, ele está dizendo aqui que o Senhor aborrece aquele que derrama sangue inocente, aquele que mata. A Bíblia diz, não matarás. Você fala, eu nunca matei ninguém, pastor, eu não tenho arma em casa. Mas não está falando só disso, ele está falando de uma destruição que às vezes é causada pela língua, de alguém que fala, profere mentira sobre alguém, levanta uma calúnia, fala uma coisa absurda que nunca aconteceu, que não seja verdade, anula aquela pessoa. Tipo assim, tem que tirar, fazer o quê? Tipo assim, sabe alguma coisa dele? Ele tem coisa, cara que esconde, não tem alguma coisa. Então, se ouviu o que aconteceu, sabe do que aconteceu com esse aí que está do seu lado aí? Tô sabendo. Ah, rapaz, a gente tem que sentar para conversar. Você não sabe, esse camarada. Sim. Quer dizer, ao invés de ter uma participação ativa de vida, há um complô que vai destruir ainda mais. Ou seja, nesse momento, a gente está sendo o agente do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir tudo que está edificado, tudo que está construído, toda a vida, tirar toda a vida. Então a gente se faz, quando a gente age dessa forma, nós estamos matando. Quando nós consentimos com isso e não ajudamos a pessoa, ou seja, não oramos pela pessoa, não clamamos pela vida da pessoa, não, mas eu não estou matando, de certa forma está. No mínimo teria que matar o assunto então, matar o assunto com uma oração, com uma resolução de atitude diante do Senhor. Quem está entendendo? Eu também estou entendendo, só que eu vi o horário. Isaías 59, 3. Quem veio para louvar a Deus? Quem veio para celebrar o Senhor? Isaías 59, você sabe que fala do bloqueio do relacionamento com Deus, do pecado, da iniquidade. E quando ele diz que Deus encobre o seu rosto para que não vos ouça por causa da iniquidade, o versículo 3 diz, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos cheios de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. O que eu quero lhe dizer é que se um homem é impedido pelo Senhor, tendo tudo para fazer, de construir um templo para a glória de Deus,
O que a Bíblia está me dizendo é que quando as minhas mãos estão cheias de sangue, Deus não ouve a minha oração, Deus não atende ao meu clamor, Deus não responde, a minha intimidade é bloqueada com Deus. E às vezes nós nos esforçamos, nós fazemos tantas coisas, nós fazemos tantas promessas para Deus, e nós nos dirigimos a Ele para resolver essa situação, e às vezes bastava uma atitude corretiva nossa, uma postura nossa. Isaías 1,15, olha o que diz, você não precisa abrir, diz: pelo que quando estendeis as mãos, porque ele está falando que homens devem orar em todo lugar com mãos levantadas, levantando as mãos para celebrar o Senhor. Isaías 1,15 diz que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Há morte na vossa mão. Vocês não lavaram as vossas mãos da iniquidade, vocês não limparam as vossas mãos, a mesma mão que é levantada para proclamar a minha glória, para celebrar o meu nome, são mãos que se contaminaram com atitudes no meio das pessoas, entre as gentes, e no meio do meu povo, entre os irmãos. E o que Paulo está pregoando a Timóteo é que todas as pessoas deveriam levantar mãos santas, que as mãos santas, elas são recebidas diante de Deus. A própria santidade que há na mão, a própria santidade do ato já é recebido como uma glorificação, como um culto ao Senhor. Enquanto eu posso me esforçar, eu posso pregar, eu posso testemunhar, eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso liderar, eu posso ser liderado, eu posso fazer, eu posso ajudar, eu posso contribuir, a minha mão pode estar no arado, mas se ela não é santa, se ela está contaminada com alguma coisa, o que ela precisa é passar pela lavagem da água pela palavra, que ela precisa de transformação na vida. O que eu quero dizer para você é que, com essa reflexão, é que o Espírito de Deus, por sua palavra, no mínimo nos convida a rever a nossa vida, a pensar a nossa vida, porque nós vamos agora, ato contínuo, celebrar um ato que diz que nós temos comunhão com Cristo. Celebrar um ato que declara que nós temos relacionamento com Ele. Celebrar um ato que diz que não só as nossas atitudes estão puras, mas ela parte de um espírito puro, de uma alma pura, de alguém que foi tocado, transformado pelo Senhor. Essa palavra não é injuriosa, ela não é de destruição, ao contrário, ela é de avivamento, é de limpeza, de pureza, porque não há ninguém melhor do que você para compreender o que aconteceu essa semana, o que aconteceu esse mês, o que está acontecendo esse ano, o que já aconteceu na sua vida. E não há ninguém como você que possa chegar diante de Deus e clamar por sua própria limpeza, por sua própria purificação. Mas eu tenho uma notícia para você, na verdade é uma lembrança para você, que próprio Isaías declara que ainda que o pecado de alguma pessoa seja tão visível como a escarlata, vermelho como o carmesim, a vida dessa pessoa pode se tornar branca como a pura lã ou como a neve, por conta da lavagem, da regeneração pela palavra. A Bíblia continua declarando que o sangue de Jesus Cristo ainda limpa o homem, ainda limpa a mulher, ainda purifica o nosso ser. Eu quero dizer que o sangue de Jesus não perdeu a validade nem a validação. O sangue de Jesus Cristo ainda está presente no mundo espiritual para tocar tantos quantos entendem que precisam ser lavados, que precisam ser limpos. E você está aqui servindo ao Senhor. Claro que você não está na imundície, mas possa ser que de alguma forma o inimigo está usando métodos e meios para de alguma forma trazer impureza à sua vida, e se você não tomar uma atitude, isso não vai ter resolução. Você talvez volte ao espojadouro de lama, mas você não quer isso, e o Senhor também não quer isso. Então a limpeza está hoje liberada para você. Por quê? Porque Deus quer se relacionar com você. Deus quer que eu e você oremos com mãos estendidas, mãos santas, para termos relacionamento com Ele. Deus quer que eu chegue diante dEle e resmungue o que eu tiver de resmungar, e chore o que eu tiver que chorar, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda. Ele estabeleceu o veículo da oração para essa comunicação. E é bem verdade, é só uma lembrança daquilo que você já sabe, que quando eu estou sentindo alguma coisa, quando eu penso alguma coisa, quando alguma coisa está acontecendo na minha vida que eu não saiba traduzir, a Bíblia diz que o Espírito intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, e que leva a nossa necessidade diante do trono de Deus.
Esse é um nível de adoração em que a gente desiste de pedir porque a gente não sabe como pedir, como convém. Então a gente se entrega nas mãos do Senhor e diz: eu não sei nem o que pedir, porque eu não sei nem o que estou pensando, nem o que estou sentindo. Embora eu esteja na tua casa, embora eu esteja fazendo as coisas para o Senhor, do Senhor e para o Senhor, embora eu ame ao Senhor, a minha vida está em confusão, a minha mente está em confusão. Então eu preciso desse relacionamento, eu preciso dessa intimidade, e é nessa hora que o Espírito do Senhor, que já está presente em nossa vida, faz aquele movimento, move da forma que só Ele sabe mover, e que às vezes até nos dá pavor, porque a gente já não estava entendendo muita coisa, agora a gente não está entendendo nada, mas é o Espírito de Deus trabalhando, é o Espírito de Deus movendo, como Raninha cantou hoje de manhã, um terremoto vai acontecer aqui, aleluia, e o terremoto de Deus vem à nossa vida, e pressupostamente a princípio parece que vai bagunçar mais do que já está, mas depois daquele movimento de Deus, a gente percebe que as coisas ficaram no lugar que Deus queria que sempre estivesse, e a nossa vida ficou em paz. Eu quero lhe dizer que é para isso que a Bíblia diz, que Paulo disse a Timóteo, que ele quer que todos os homens, todas as pessoas levantem mãos santas para celebrar ao Senhor, sem ira nem contenda, abrir mão dessas pequenices, abrir mão dessas mesquinhez, essas bobeiras, essas porcarias, essas coisas tão ridículas que trazem dano, e que elas são tão mínimas diante de algo tão esplendoroso, de algo tão glorioso que Deus quer trazer para nós, que Deus quer ministrar a nós. Aliás, Deus já trouxe. Que tal? Que tal então você ficar de pé agora? E que tal a gente reconhecer? Não sei se é essa minha que vai voltar ao teclado. Que tal a gente reconhecer que a gente precisa melhorar a nossa vida de oração? Que tal a gente reconhecer que essa intimidade liberada e dita na Bíblia para a gente desfrutar em Deus, a gente não está desfrutando como poderíamos desfrutar? Que tal você admitir que você não desfruta desse relacionamento de oração com o Senhor? Que tal a gente ouvir o teclado da Saminha? Isso. Que tal você, admitindo isso, também declarar: eu quero mudar isso na minha vida. A partir de hoje eu quero ser como Tom, como Vicente. Se eu precisar chorar, eu vou chorar. Porque quando eu chorar, como a mãe e o pai vêm para perto, meu pai vai vir para perto. Ele nunca esteve longe, não está longe. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam em verdade. E a questão não é Deus estar longe ou perto, Ele está sempre perto. A questão, Léo, é a gente senti-lo perto. E que tal então começar a usufruir de uma intimidade com Deus? Porque nada irá mudar se a nossa decisão de estar e viver a intimidade com Deus não começarmos a praticar isso. Nada irá mudar. As mãos continuarão com ira e contenda, com marcas de sangue, de destruição, ou no mínimo de aniquilação. Na verdade, o entendimento, a compreensão da resolução disso vai começar quando a gente ousar desfrutar desse relacionamento com Deus, que a gente vai se aproximar de Deus trazendo as nossas limitações, e Ele não vai enfiar os pés no nosso peito e nos jogar para longe, porque nós estamos cumprindo o chamamento da Sua palavra, que Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele na oração, e nosso relacionamento com Ele. Eu vou me servir disso. O problema é que você talvez não seja capaz de admitir que precisa disso. Que pena que eu não tenho tempo. Mas que bom que você tem todo o tempo
que o culto a gente já está prestes a dizer amém, mas que você tem todo o tempo ainda hoje, até as 23 horas e 50 minutos e 59 segundos, para dizer para Deus: eu não sou no Senhor o que eu poderia ser. Você não é uma fraude, mas com certeza você não usufrui em Deus daquilo que você pode usufruir. Tenta justificar o injustificável, tenta explicar o inexplicável, enquanto era só se derramar diante do Senhor e, abrindo o coração, declarar o que você acha que está acontecendo, e o Senhor te toma pela mão e te mostra o que realmente está acontecendo, e junto com o que está acontecendo, Ele te coloca diante da solução, e a solução nunca será distante dele, a solução sempre será próximo a ele, porque junto ao Senhor está toda a solução que alguém possa precisar. Junto de Deus está a solução para a sua vida. Eu peço perdão a você, eu gostaria de orar agora sobre isso bastante, te chamar à frente, mas eu não posso, porque você não vai ficar até 10 horas no culto. Mas eu quero orar com você. Aonde você está aí? Se coloque em oração. Talvez você não possa dizer para Deus tudo agora, mas talvez você possa dizer: Deus, eu vou começar a dizer para o Senhor alguma coisa agora, e eu quero ainda continuar antes que o dia vire, o domingo vire para a segunda. Eu quero desfrutar desse relacionamento, eu quero levantar as minhas mãos santas, eu quero que as minhas mãos sejam puras. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo templo? Aquele que é puro de mão, aquele limpo de coração, aquele que não engana com a sua fala, aquele que não se aproveita de quem está necessitado. Essa pessoa vai habitar na presença do Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor. Apresente as suas mãos ao Senhor. Eu estou pedindo para você apresentar as suas mãos ao Senhor. Será que você é tão santo que tem medo dele te sugar, te puxar para o céu agora? Ou será que você considera que você deve levantar as suas mãos e pedir pureza para as suas mãos, para as suas atitudes, e elas, não sei se vão começar a acontecer nas suas mãos efetivamente, mas eu sei que vai acontecer na sua mente, vai acontecer nas suas emoções, vai acontecer no seu espírito. Dom maior,